Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Cal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a trilogia A Empregada. Vale a pena ser lida? O que eu achei de cada um dos três livros, entendeu? Precisa mesmo ler os três livros ou pode parar só em A Empregada? São perguntas que eu queria que tivessem me respondido e eu, com as minhas conclusões da história em si, da trilogia, que eu li os três livros, né? Vim aqui falar pra vocês. Às vezes as pessoas têm o mesmo, a gente tem um gosto parecido e a gente confia mais na opinião de uma pessoa do que na de outra. Então eu vim trazer minha opinião sobre os três livros e depois, em geral, sobre a trilogia em si. Bom, vamos lá. Começando pelo primeiro, A Empregada, que foi o famosíssimo aí, que estourou a Freida McFadden. Esse livro, pra mim, ele foi, já vou começar dizendo logo, ele foi 5 estrelas. Então ele foi muito bom e é por isso que eu dei continuidade na trilogia. Aqui a gente vai ter a Millie. A Millie é a personagem principal, então ela vai estar nos 3 livros. E ela é a empregada nesses livros. Ela ajuda mulheres, ela trabalha na casa das pessoas e ela ajuda mulheres que estão passando por problemas conjugais. Então, problemas mais graves, problemas, né, do caso assim de ser espancada, de ser aprisionada, de estar sofrendo um abuso ali do marido. E essas mulheres não conseguem sair dessa situação, então é isso que a Millie faz, ela ajuda. Então, no primeiro livro, a gente vai conhecer a Nina Winchester, eu acho que é assim que fala o nome dela, seu marido, e eles têm uma filhinha. A Millie trabalha na casa deles, e logo em sequência a gente vai ver que a Nina, ela não bate bem na cabeça, que é a dona da casa, né, a mulher. Ela não bate bem da cabeça, ela é bem doida, ela fala umas coisas pra Millie, assim, absurdas. Mas, no final do livro, ali no plot twist, a gente vai descobrir o porquê disso tudo. A trama desse livro, o suspense desse livro é maravilhoso. Esse é um livro que eu super recomendo pra todo mundo. Tem gente que não gosta mesmo, porque, né, nenhum gosto é 100% parecido com o de outro. Mas é um livro que eu super recomendo pra todo mundo, porque é um livro que foi muito bom pra mim. Eu li ele na época do hype, eu não sei se eu li no ano de lançamento dele, mas eu amei ele demais. O suspense dele é muito bom. Ele não te deixa entediado, toda hora tá acontecendo alguma coisa, desde o começo do livro. Desde quando a Millie começa a trabalhar na casa da Nina, tem coisa acontecendo, não é uma coisa que te deixa entediado, sabe? Então, isso me pegou demais, porque suspense não pode ficar parado, não tem como um livro de suspense ficar rodando ali sem acontecer muita coisa, porque vai te deixar entediado e você vai querer largar essa leitura. Os personagens desse livro são muito bons, muito bem escritos, porém, vamos já engatar nessa aí para falar os meus contras do livro. Apesar de ter sido um livro 5 estrelas, eu tive algumas partes ruins e ele também não foi um livro favorito. A Millie, que é a personagem principal, como eu disse anteriormente, vão girar em torno dela, eu achei ela meio lerda já no começo desse livro. Como eu li esse livro ano passado, eu fui atrás da minha resenha lá no meu Instagram, pra mim poder falar o que eu achei. Então eu peguei a minha opinião lá da minha resenha, porque eu não lembrava de tanta coisa. E eu citei isso na minha resenha. A Millie, ela é lerdinha. Pra ela, o mundo tá tudo bem, tá tudo ok, a vida é alegre, a vida é feliz e vai dar tudo certo, entendeu? E aí ela tá ali no meio do suspense, no meio da muvuca, e ela fica tipo, ai, mas será? Não, a vida é boa, entendeu? E aí eu me estressei um pouquinho com isso. E tem a Ceci, não sei falar, né? Mas eu sei que o nome dela se escreve Cecília. Ela é a criancinha da família. Tem a Nina, tem o marido, que eu não lembro o nome dele, acho que é Andy. E tem a Ceci, que é a criancinha. E ela é simplesmente insuportável. Ela pegou, tipo, a pira da mãe dela, a maluquice do que tá acontecendo na família dela, e ela ficou insuportável. Só que ela tem uma implicância com a Millie, que é a empregada deles, que não foi relevante pro final do livro. Depois que acontece o plot twist, que acontece tudo que aconteceu ali, não foi relevante ela ter essa implicância toda com a Millie. Não fez sentido. Por que que ela tinha essa implicância? Ela mente pra tentar afastar a Millie, pros pais dela mandar ela embora, ela faz um monte de coisa horrível. Ela é uma péssima criança. E não teve necessidade, não foi uma coisa que somou no final do livro, sabe? Mas enfim, a minha opinião final sobre o livro é que ele é muito bom, o suspense em si, o plot twist dele é muito legal e ele foi 5 estrelas pra mim. O próximo livro é O Segredo da Empregada. Nesse aqui, a Millie está desempregada, ela precisa de um emprego e ela consegue nessa casa, nessa família. E lá, logo no início ela já percebe que tem alguma coisa errada. Ela não vê a esposa do cara, só ele, ela fica trancada num quarto, a esposa. Então, desde o início ela vê que tem coisa errada. Esse livro, pra mim, já decaiu a trilogia. Foi 5 estrelas a empregada. Esse aqui já foi decaindo. Parece que a Freida só pegou a mesma história e jogou no segundo livro e mudou o nome de alguns personagens. Alguns, porque nem a Millie não muda o nome, porque ela é a personagem principal.
Então ela mudou só o nome do casal principal ali, tirou uma coisa, acrescentou outra, parece que é a mesma história. Até o enredo, até umas questões absurdas, assim, é a mesma história. O título já diz que tem um segredo, né? O segredo da empregada. Só que assim, gente, a Millie, ela passa o livro todo, isso foi o que mais me pegou, foi o que mais me estressou. Ela passa o livro todo falando que ela tem um segredo que ninguém pode descobrir, beleza. Aí a gente tá ali no capítulo, ali os capítulos desse livro são muito rápidos e os 3 livros, independente do que eu achei, eles são muito fluidos. A escrita da McFadden é maravilhosa. Porém, ela passa o livro todo falando que tem um segredo. Aí tá, ela tá conversando aqui e tal, não sei o que, aí ela fala 10 palavras. Dentro dessas 10 palavras, ela vai falar 5 falando: eu tenho um segredo, ele não pode ser descoberto. Aí tá, próximo capítulo, ela tá falando ali não sei o que, tá, mas tem o meu segredo, não pode ser descoberto. E aí daqui a pouco, o próximo capítulo, então toda hora tá acontecendo alguma coisa, ela tem que lembrar o leitor de que ela tem um segredo que não pode ser descoberto. E isso é muito chato, porque a gente já entendeu? Nas primeiras 10 vezes que você falou, Millie, a gente já entendeu que você tem um segredo que não pode ser descoberto. E aí, isso vai ficando muito maçante, muito chato, porque daí, eu lembro quando eu compartilhei nos meus stories do Instagram, que eu falei disso, que tava me incomodando. Ela tem um segredo que não pode ser descoberto, e ela fica falando isso toda hora. E teve gente que falou pra mim no meu privado, no meu direct: vai ver, no final o segredo nem é tudo isso. Gente, dito e feito, no final o segredo nem faz muito sentido, não é tudo isso, o plot twist não tem nada a ver com o segredo dela. Pra quê, gente? Pra que falar tanto desse tal segredo se ele nem vai agregar tanto na história? Porque o plot twist não tem nada a ver com ela nessa história, sabe? Então, assim, cara, eu vou te contar, isso aí me pegou demais, isso aí me fez tirar boa parte das estrelas desse livro, porque isso me estressou demais. Esse livro, ele não chega nem perto do que foi o primeiro pra mim. O primeiro foi maravilhoso, apesar de ter, sim, as suas partes ruins, foi um livro muito bom. E esse me deixou já borocochô. Eu não ia nem ler o terceiro, mas eu falei, eu vou ler, porque eu quero fazer um vídeo falando dos 3 livros. Gente, a Millie continua lerda nesse livro. Foi uma coisa que eu pontuei também. E eu tava lendo umas resenhas no Scooby desse livro. Todo mundo quem não gosta do livro, né? Porque tem muita opinião positiva sobre esse livro. Quem não gosta do livro, só comenta isso. Ela é muito lerda. Então tá acontecendo um monte de coisa. A mulher não sai do quarto, o marido é meio esquisito, meio suspeito. Tem umas coisas rolando assim por fora daquele casamento. E ela fica tipo, é a vida, né? Casamento é complicado. Tipo, amiga, vamos apertar a cabecinha, já passou por isso no livro primeiro, já sabe que a vida não é tudo isso, então vamos despertar um pouquinho, sabe? Enfim, vamos para o plot twist do livro. Achei péssimo. Eu achei o plot twist desse livro muito forçado. Gente, quem gosta desse livro deve estar me odiando nesse vídeo, né? Mas assim, gente, de verdade, é a minha opinião, não tem o que fazer. Mas quem gosta deve estar falando assim, essa menina é louca, ela tá falando bosta. Mas assim, eu achei o plot twist muito forçado. O que eu posso falar sem ser spoiler? Quando a gente chega no plot twist, a gente descobre quem que cometeu o assassinato, quem tá por trás de tudo. A pessoa faz assim, ai, como eu cometi um assassinato, passo 1. Eu achei isso muito forçado. Como se a pessoa fosse a mais inteligente do mundo, como se a pessoa fosse a mais esperta do mundo. E eu achei que não. Eu achei que aquilo ali foi muito forçado, foi muito nada a ver. Podia ser outra coisa, sabe? Não ornou pra mim, não foi uma coisa legal, um plot twist legal. Então eu achei forçado. Não ficou bom, sabe? Teve uma coisinha ali no final que eu gostei, mas não posso falar porque é spoiler. Se vocês quiserem umas resenhas só com spoiler desse livro, eu super faço. Mas teve uma coisinha ali no final que me agradou, sim. Mas foi uma coisinha, assim, uma agulha no palheiro todo, sabe? Então, assim, não adiantou. Gente, minha nota final para esse livro foi 1,5 estrelas. Vocês têm noção de 1,5 estrelas para 5 estrelas? Isso é demais pra mim. E aí, não satisfeita com a derrota iminente, eu fui ler o terceiro, porque eu pensei, vai ser legal. O terceiro tá muito fresquinho aqui na minha cabeça, porque eu tô fazendo esse vídeo, eu terminei no dia anterior deste vídeo que eu tô gravando. E assim, o terceiro, gente, foi bomba. Em que sentido? Vamos lá. O terceiro é a empregada está de olho. Tem um mato aqui na minha cabeça, vou tirá-lo. Então a gente vai ter a Millie novamente, como eu disse, os livros vão girar em torno dela. Então se você não gosta da Millie, você nem continue a leitura. E ela tá casada, então é um livro bem diferente, ele se passa com, acho que 11 anos do segundo livro, e de diferença ali. Ela tá casada e ela tem 2 filhos, o Nico e a Ada. E aí eles vão se mudar para uma cidade melhor, um bairro mais nobre, melhor, para eles criarem as crianças. Só que quando eles chegam lá, eles já se deparam com as vizinhas simplesmente malucas. Tem 2 vizinhas, nenhuma, juntando as 2 não dá uma. Elas são simplesmente malucas, sabe? E tem a Suzette e a Janice.
Eu acho que é esse o nome, já esqueci, né? Eu li o livro ontem, já esqueci. E aí são as duas vizinhas. A Janice, ela é maluca, ela fica olhando os vizinhos da casa dela. E ela tem um filho e ela é muito super protetora com esse filho. Ela carrega o filho na corrente, na coleira, pro filho não correr, não fugir dela. E a Suzette é a vizinha gostosa, a vizinha legal, que já chega dando em cima do marido da Millie. E aí, gente, o que acontece esse livro todo? Desde ali dos 2%, gente, desde o começo do livro, tem alguma coisa acontecendo entre o Enzo e a Suzette, que é o marido da Millie e a vizinha gostosa da hora. Ela não é da hora, ela é só gostosa, mas enfim. Tem alguma coisa muito nítida acontecendo. Ele é paisagista, então ele trabalha com jardins, arrumando. E na hora que a Suzette descobre, ela já fala, vem trabalhar no meu jardim. E aí o cara não sai da casa da mulher. O livro todo, ele vai ficar enfiado na casa da Suzette. E aí, a Millie, gente, ela é lerdinha no primeiro, lerda no segundo. Aqui, ela é uma pamonha. Deus que me perdoe, gente. Se você gosta desse livro aqui, então, você já tá deixando dislike nesse vídeo. Porque, gente, ela é uma pamonha, a Millie, nesse livro. O livro todinho. Cara, ela tem uma cena específica que eu vou falar, porque não é nada demais assim. Ela vai dar boa noite pros filhos dela, e aí ela vai dar boa noite depois, logo em seguida o Enzo vem pra dar boa noite também. E o Enzo não vem. E aí ela vai pro quarto, ela olha da janela dela, ou é da janela do quarto das crianças, enfim. E ela vê ele conversando com a vizinha, no quintal da casa, no jardim da casa. Isso são mais de 10 horas da noite. E aí ela fica, nossa, ele tá conversando com ela, que estranho. Morreu ali. Ela vai questionar ele daqui 30 capítulos pra frente. Ela não questiona ele. É umas coisas muito absurdas. Ele vai sem avisar e ele fala pra ela: desculpa, Millie, da próxima vez que eu for na casa da Suzette mexer no jardim, eu vou avisar. Ele não avisa. Ele vai todo dia, toda hora. Ele passa o livro todinho no jardim da Suzette. Ele não avisa ela. E ela fica tipo, tá tudo bem, entendeu? Então ela foi. A Freida colocou ela muito lerda nesse livro. Eu tava lendo com a minha amiga, eu li o último livro com a Ana. E a Ana falou uma coisa que é muito, muito assim mesmo. Parece que ela pegou outros personagens e colocou nessa história. Não é a Millie que a gente conheceu nos livros anteriores, não é o Enzo que a gente conhece nos livros anteriores. Não é nada disso. São personagens totalmente diferentes que ela colocou nesse livro. Porque eles têm a personalidade, principalmente a Millie, gente, totalmente diferente dos primeiros livros, sabe? Ela já é lerda, mas nesse aqui ela tá uma palerma. E aí, gente, isso me estressa porque o livro todo dá um indício, dá a entender que tá acontecendo alguma coisa entre os dois, sabe? E a Millie fica tipo assim, ai, beleza, ok. As crianças deles são crianças muito estranhas, porque elas quase não aparecem no livro, elas quase não têm interação, e o que mais tem interação é o Nico. A Ada, ela fica muito de lado, ela é muito quietona, ela é muito na dela, então quase não tem fala, eu acho que ela deve ter umas 3 falas nesse livro. E... sabe, eu achei muito assim, acontece um monte de coisa, a Millie não senta pra conversar com o filho dela, pra saber se tá acontecendo alguma coisa. E isso me deixou muito assim, porque, cara, sabe, acho que se ela sentasse pra conversar com os filhos, ela ia ter descoberto o plot twist do livro em 20%. Não teria livro, sabe? Então, assim, parece que a autora não soube organizar as coisas nesse livro. Ela deixou tudo muito espalhado. Vai começar a acontecer alguma coisa relativa com o suspense em 58% do livro. Antes disso, parece que eu tava lendo um romance adolescente. O casal aqui principal e a piriguete dando em cima e o cara dando mole. E o cara é bonitão, gostoso e ele sabe que ele é gostoso e ele só anda sem camisa. E não sei, parece que eu tava lendo um romance adolescente. O suspense mesmo vai começar em 60% do livro, sabe? Que daí é que acontece alguma coisa, é aí que começa. Então, assim, gente, me pegou demais. Agora nós vamos para o final do livro. O que acontece? Aqui nós temos alguns pontos que me pegaram. Sabe a síndrome do protagonista? Que as coisas vão dar certo pro protagonista porque ele é o protagonista? É isso que acontece nesse livro. Acontece uma questão, um assassinato ali, e obviamente eles vão desconfiar da Millie e do Enzo, porque eles são os personagens principais, mas as coisas vão dar certo pra eles porque eles são protagonistas. Então, começa a surgir personagem tirado do bolso, vamos falar outro lugar. Começa a surgir personagem tirado do fundo das profundezas da terra que você nem sabia que existia. Advogado, investigador, policial, tudo amigo deles, que você nem sabia da existência deles. E eles começam a aparecer. Esse livro não pode terminar com a Millie ou com o Enzo preso. Eles são os principais, então tem que ter personagem pra ajudar. E daí que entra a síndrome do protagonista, porque, tipo, não faz sentido. Vem uns personagens de fora que não fazem sentido algum. Outra coisa que me pegou, o plot twist. É a mesma coisa do segundo livro. Eu queria muito falar com spoiler desse livro, mas ainda bem que eu consegui conversar com a Ana enquanto a gente lia.
porque senão eu acho que eu ia morrer com isso aqui entalado. Mas é a mesma coisa do segundo livro. O assassino ou assassina, que eu não posso falar, começa o capítulo com essa pessoa falando, e aí essa pessoa começa a falar assim: como eu matei fulano, passo 1, descubra não sei o que, não sei o que. Aí próximo capítulo, passo 2, arrume uma arma. Tipo, gente, mesma coisa que a gente já vivenciou no segundo livro. Foi a mesma receita de pão, sabe? Tipo, ela viu que deu certo e ela continuou fazendo, mas, gente, deu certo assim, não pra mim, né? Mas pros outros leitores. Mas, gente, tipo, foi uma cópia. O final foi uma cópia do segundo, igualzinho. Gente, tipo assim, me desculpa falar, mas esse livro não teve nada de bom. Nada. Porque a Millie, que é a personagem melhorzinha, foi uma palerma. O Enzo foi o pior pai do mundo. O pior pai do mundo, gente. Eu acho que... Não sei se tem pai pior. Ele foi, tipo assim, um pai, sabe? Foda-se as crianças. E o livro ficou com muita ponta solta. Quando acabou o final ali, não era pra terminar a trilogia, concluir a trilogia, ficou muita ponta solta. E o pior, posso contar pra vocês, não tem nada que explique a interação do Enzo com a Suzette. Por que eles estavam tão próximos? Não tem nada que explique. Nada. Então, assim, ele tava mesmo traindo ela, sabe? Gente, muito ruim, meu Deus, que livro ruim. E aí, pra não perder o clima, a autora põe uma empregada na casa da Millie. Essa empregada, gente, ela aparece no máximo 2 capítulos, só. E no final, ela tem uma aparição ali, ela tem uma questão muito importante pro livro. Ou seja, a autora só colocou a empregada no livro porque ela tinha que aparecer no final. Não tem necessidade nenhuma dessa empregada no livro. Ela não serve pra nada, nem pra limpar a casa direito, ela não tava servindo. Então, assim, nem isso não fez sentido. A empregada está de olho, não sei o que, a empregada não tá de olho em bosta nenhuma. Não tem. Porque o segredo da empregada, que ela fica citando o segredo, tem realmente um segredo. Ah, reclamei, mas tem um segredo. Esse aqui, a empregada está de olho, mas não tem empregada, não tem de olho. A única pessoa de olho é a vizinha fofoqueira, que também não soma em nada pro final do livro. Ela só vê fofoca, vê coisa errada, conta coisa errada pra polícia, a polícia acha outra coisa. Só pra isso que ela serve, fazer fofoca. O livro todo. Então, assim, tem personagem que não tinha necessidade, tem personagem desnecessário. Gente, esse livro ele tá todo errado. Agora, se eu dei 1,5 estrelas pra aquele livro, eu vou dar quantas estrelas pra esse? Porque assim, 1 estrela não vale, sabe? Ele foi ruim ao nível dele valer tipo meia estrela, porque eu acho que não tem como dar menos que isso. Então assim, gente, complicado, né? Porque sem palavras. Então assim, vamos para o geral ali. Vale a pena ler os 3 livros? Gente, na minha opinião, é uma perca de tempo. Porque assim, o primeiro livro, A Empregada, ele é muito bom. Ele foi um livro muito bom pra mim. Então por que eu vou perder essa experiência lendo os outros 2 livros que não foram bons e acaba deixando até o primeiro meio brocochô? Porque agora o primeiro livro, ele ficou até meio pra mim, sabe? Ele ficou meio sem graça pra mim. Depois desses 2 livros que foram ruins, na minha opinião, né, gente? Se você entrar lá no Scooby, você vai ver que a opinião dos 2 livros são muito boas. E tem sim suas opiniões, 1 estrela, 2 estrelas, tem sim bastante, mas tem muita opinião positiva, sabe? Então é a minha opinião, mas na minha opinião não adianta, é uma perca de tempo. Porque, você lê pra dizer, vamos ver como que vai estar a Millie no futuro, se ela vai ter casado, se ela vai continuar nesse ramo. E não é nada disso. É só a Millie continua lerda, continua palerma, continua boboca e pior, o dobro, o triplo, sabe? Então assim, na minha opinião mesmo, do fundo do meu coração, não compensa. Eu tô aqui pra indicar livro pra vocês, pra trazer coisas boas, então é isso que eu tô fazendo nesse vídeo. Não compensa ler os outros 2. Só se você quiser mesmo tirar suas conclusões, finalizar a trilogia. Até porque não tem necessidade de ler, né? Tipo, na ordem, pra você saber o que vai acontecer. Não, cada livro é finalizado do seu jeito. Não é nada que você tenha que ler o segundo pra entender o final do primeiro, o terceiro pra entender o final dos 2. Não tem nada a ver. É uma perca de tempo, porque o primeiro livro da empregada, ele é bom, ele é finalizado, acabou, morreu ali. Os outros 2 é pra encher linguiça, ganhar dinheiro, dívida de jogo, sabe? Certeza. Então, assim, quer meu aval? Quer minha conclusão final? Não compensa ler as continuações.
Só parar no primeiro e vida que segue. E se você já não gostou do primeiro, meu amigo, o que você está fazendo na sua vida? Não leia os outros, porque se você não gostou do primeiro, você não vai gostar dos outros. Pelo menos, creio eu, né? Então é isso. Em geral, a trilogia foi lavagem de dinheiro, eu acho. De ideia de jogo, porque não é possível, cara, que ela escreveu isso, sabe? E os outros livros dela, que são A Contadora e a Professora, tá todo mundo elogiando, que se foram lançados no Brasil. Inclusive eu vou fazer até um vlog que eu quero ver se eu consigo ler um deles. E então tá todo mundo elogiando. E o primeiro dela é muito bom, que é A Empregada. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu com a Freida na continuação desses livros. Ela simplesmente surtou, o gerente enlouqueceu e ela cagou nos livros, sabe? Então, assim, pra mim, não compensa continuar. Então, é essa a minha nota final, o meu aval, a minha conclusão final. É isso, não compensa ler a trilogia Empregada. Quer ler o primeiro? O primeiro foi muito hypado, ele é muito hypado, ele é muito bom, eu realmente recomendo. E eu tenho uma resenha no meu Instagram, em 2023 eu fiz, então eu super recomendo ele. Mas assim, o resto, a vida é muito curta pra você ficar lendo um livro que não vai te levar em nada, não vai agregar em nada. Não precisava ter escrito esses livros. É uma coisa que não é da minha cabeça, não precisava ter escrito. Mas ela escreveu e nós estamos aqui pra criticar, pra julgar. Mas foi isso, gente. Peço muitas desculpas pra quem gosta dos livros. Vocês devem estar me odiando, mas é opinião, né? Não vou falar o ditado, porque o ditado é feio, mas é aquele negócio, né? Cada um tem a sua opinião. E eu não gostei. Então, assim, fiquei triste, queria muito ter gostado, porque eu não sou de ler continuações, só se eu quiser muito. Então, quando eu li a segunda, eu queria muito ler, e aí eu já brochei. Eu li a terceira pra mim poder fazer uma conclusão da trilogia, e aí eu brochei mais ainda, né? Mas, assim, foi a minha opinião. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, nem tristes, nem chateados. E se você quer ler os livros... Não, Cauane, não me interessa a sua opinião, não me interessa se você não gostou, eu vou ler. Leia, meu amigo, leia. Vai por tua conta e risco. Porque, como eu disse, os comentários são muito positivos. No Scoob, no Instagram, nas resenhas, é muito difícil um comentário negativo desse livro, entendeu? Então, quem que sou eu na fila do pão? Com mais de 3, 4 mil avaliações no Scoob, né? Ou até mais, sei lá quantas, enfim. Então, assim, quem sou eu, né? Mas aqui está a minha opinião, minha conclusão final. Perdi um tempinho da vida aí, mas é assim mesmo, né? Mas foi isso, gente. Essa foi a minha conclusão final sobre a trilogia. Comentem aqui se vocês já leram, o que vocês acharam dos livros, se vocês querem ler. Acho que depois desse meu vídeo vocês não vão querer ler mais, mas enfim, o primeiro vale a pena. Leiam A Empregada, ele é bom, tá? Da capa azul, não confundam, ele é da capa azul. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Falei demais nesse vídeo, mas foi isso. Um beijo e até o próximo.